Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Passos estratégicos para converter aquele que nós amamos. Caríssimo, eu tenho viajado por esse Brasil afora e pessoas têm me pedido dicas para converter famílias, amigos, talvez o cônjuge, os filhos, para levar para a Santa Igreja de Cristo. Pessoas ficam me pedindo fórmulas, pedindo, Enio, qual é o segredo? Me diz aí. Você que tem viajado por esse mundo afora, qual é o segredo? Então eu estou aqui para revelar para todos vocês aquilo que eu orei, aquilo que eu pedi a Deus, para que Deus fale conosco e para que Deus possa fazer através de nós. Eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo para que você de fato entenda essa pregação. Enio, já entendi tudo até aqui. Você não entendeu absolutamente nada, porque eu nem comecei a pregar ainda. Enio, vou parar no meio. Não, se você parar no meio, você vai perder a melhor parte. É como diz o pessoal, a cereja do bolo, não é isso? Você precisa ficar até o final para que você possa entender a pregação. Meus irmãos, para a gente entender um pouquinho como chegar a esse passo, estratégia da conversão, eu quero trazer uma metáfora. Vamos lá? Você imagina só quando a pessoa está trafegando, está andando por uma motocicleta e ela acaba sofrendo um acidente. E você ama aquela pessoa que caiu daquela moto, daquela motocicleta. Você quer cuidá-la dela. Só que você sabe que você não pode tocá-la. Você não pode mobilizar, porque se você fazer qualquer tipo de movimento errado, aquela pessoa vai sofrer com aquilo amanhã. E ele vai sofrer sérios danos. E pode até você fazer algo, mexer no corpo dela, ter risco de morte. Então você prefere deixar ela quietinha do jeito que tá e chegar pessoas especializadas para aquela situação, aquela realidade, para que resolva a situação. Então o que você faz? Você vai ligar para alguém que de fato se preparou para tocar naquela pessoa, para mobilizar aquela pessoa e aquela pessoa tenha os primeiros socorros de forma adequadas. Não é isso que acontece? Comenta abaixo se eu estou certo. São Padre Pio, rogai por nós. Pois bem, esses primeiros passos você também precisa dar para converter aquilo que você ama. Exatamente. Meus irmãos, aqui está o maior segredo que nós precisamos hoje entender, desmistificar de uma vez por todas. Pessoas me param pelo corredor, Enio, o que eu faço para converter o meu cônjuge, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe? Eu vou explicar, eu vou te ajudar neste momento. Meus irmãos, o maior problema que tem acontecido dentro da igreja, pessoas infelizmente têm vivido pela razão e não procuram verdade. Então, o maior problema é aquilo que a gente encontra no evangelho que tem razão, que é aquilo que eu estou vivendo. Não, o que eu estou vivendo no evangelho aqui, o evangelho está dizendo a mesma coisa. Percebe? Ela procura coisas que se adequam à sua realidade para encontrar uma razão de viver daquele jeito. E aí que está o maior problema, meu irmão. Nós não podemos viver de razão. Nós temos que viver da verdade. E a única verdade é Jesus. Nós precisamos entender uma coisa.
Jesus, ele não viveu o politicamente correto. Ele não procurou palavras para amortecer. Ele veio trazer algo que incomodasse o povo. Jesus, ele veio para aqueles que queriam ouvir a verdade. E aqueles que não aceitavam, Jesus continuava dizendo a verdade. E aí está o maior detalhe. Pessoas que vêm me procurar, o Enio, o que eu faço para converter os meus? Primeira coisa, meu irmão, da mesma forma que aquela pessoa que está debilitada ali no chão, você procuraria um especialista para cuidar daquela pessoa que você ama. Talvez aquela pessoa que nós amamos, ela vai ler, o único evangelho que ela vai ler é a nossa própria vida. Ela vai ter também o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos atos concretos dentro de nossa própria casa. E aí, que tal o maior detalhe? Aspas aqui. Eu sei que Jesus converte pessoas de duas formas. Ou através da pregação, ou através de uma desgraça. Só que entenda uma coisa aqui. Para que essa pessoa busque a verdade, ela primeiro precisa ver que você está buscando a verdade. E isso está o maior problema. Porque, infelizmente, nós vivemos no comodismo, no esfriamento espiritual. Nós estamos estacionados, estagnados. É aquilo que ontem eu preguei na novena. Se você ainda não assistiu, assista. Precisamos nos renunciar. Mas, para que as pessoas olhem para nós e acreditem em nós, nós precisamos estar preparados, hábito, a ser, de fato, aquilo que Paulo disse. Sede meus imitadores. Olha o que Paulo disse. Se Paulo disse, será que você pode dizer? Será que eu, Enio, posso dizer, sede meus imitadores? Segue os meus passos? Porque o que eu faço é coerente com o evangelho? Nós precisamos primeiro avaliar isso. Porque você imagine só. Você olha para um médico e você percebe que ele está doente, enfermo. É claro que ele pode adoecer. Mas você olha para ele e vê que ele não pode próprio se medicar. Então tem algo errado aí. Não tem? Exatamente. Você percebe que quando você olha para uma pessoa que tá ali te monitorando na academia e ele próprio, ele é... né? Você tá me entendendo muito bem o que dizer, eu não quis dizer essa palavra aí. Você vai dizer, ué, como é que ele quer que eu faça isso, eu esteja esbelto? E ele não está. É meio incoerente. É como você vai para um dentista, o que você olha de cara? Pro sorriso do dentista. Aquilo ali é como uma marca. É isso? E ele se olha para ele ali e fala assim, ele tem os dentes bem cuidados, ele tem algo para me ensinar. É da mesma forma somos nós, meus irmãos. Nós precisamos ser esse especialista que somos íntimos de Deus para que eles possam olhar para nós. Olhar para nós e entender se ele encontrou essa verdade absoluta, eu também quero encontrar. Essa é a maior estratégia que está acontecendo dentro de nós. Dentro da nossa própria casa. Porque, meus irmãos, chegam pessoas para mim bem assim. Enio, eu conheço uma pessoa que quando tá no microfone prega super bem. Quando tá no meio do povo, no meio da igreja, você precisa, parece um santinho, uma santinha. Mas você vê em casa, é tudo ao contrário. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos convertemos porque nós somos contraditórios. Na igreja somos um, em casa somos outros. Em casa somos um, no trabalho somos outros. Nós precisamos ser o mesmo. Em casa, na rua, em todos os lugares. Meus irmãos, não adianta. Nós precisamos entender uma coisa aqui. Tem pessoas que acham que é virtuoso e virtude. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa que eu queria aqui explicar algo para vocês. E virtude é um hábito bom que você faz em todos os lugares. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você ser educado com fulano e beltrano em casa e ser ignorante
Você não é humilde, coisa nenhuma. Você é soberbo. Você simplesmente foi camuflado na frente do povo da igreja. Não adianta. Entende? O dia que o povo da igreja estiver junto com a sua família vai dizer. E você vai cair do cavalo. E aí que tá o maior segredo. E aí que tá o passo da estratégia aí. Entende? E aí que tá. Aí você pergunta assim, como é que esse especialista, ele pegou a pessoa ali e não vai gerar nenhuma sequela? Ela coloca na maca, carrega, leva pro automóvel ali e aplica o medicamento, dá os primeiros socorros e ali tudo ocorre bem. Eu também quero fazer aquilo. Você logo pode olhar para a família de Santa Teresinha, olhar também para outros santos e santas que conseguiram a conversão de toda a sua família e entender. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender, para que os outros procurem essa verdade que nós precisamos hoje entender. Nós precisamos ser o primeiro a largar tudo, para que eles vejam em nós, de fato, essa renúncia, esse desapego e essa busca para as coisas do alto, as coisas da santidade, aquilo que nós queremos de fato. Para que nós possamos de fato ser essa pessoa que carrega essa maca. E nossos irmãos até Jesus, existe um maior detalhe aqui. Eu poderia muito bem dizer para vocês, coloque uma pregação minha na televisão para que eles assistam. Compartilhe esse vídeo para que eles assistam. Leve o padre na casa de vocês para que eles ouçam o padre e queiram ir para a igreja também. Eu poderia muito bem dizer, chame o missionário, me convide para ir na sua casa que eu quero pregar para eles, para que eles de fato conheçam Jesus e queiram se converter. Mas entenda uma coisa aqui. Isso poderá ser em vão se você não ser o primeiro a ser convertido na sua casa e levar Jesus também para dentro da sua casa. Aí você fala comigo, mas Wênio, não tem ninguém perfeito. Calma que eu vou te ajudar agora, eu vou te orientar. Esse passo estratégico nós precisamos hoje entender. Quando você vai construir uma casa, você não pode ser tolo. Você precisa olhar o orçamento, quanto que gasta os materiais e assim começar a construir a casa. Não é isso? Exatamente. E é isso que nós precisamos hoje entender. Eu sei que você não vai conseguir chegar à perfeita união com Cristo. Eu sei que você precisa de Jesus para chegar nessa perfeita união. Eu sei disso. Jesus verá o seu esforço e Jesus virá também te preencher e levar aquilo que você precisa, levar aquela luz que você necessita para converter os seus. Então, Jesus ele vai ver o seu esforço. Ele verá a sua penitência, o seu sacrifício, as suas orações diárias e contínuas, e você irá colher bons frutos. Você irá alcançar essa graça que você tanto procura e necessita. Mas esse primeiro passo, essa decisão precisa ser sua. Entende? Você está me entendendo muito bem? Você precisa ser o primeiro a amar, para que de fato você faça que os outros escutem a palavra. Exatamente. Para que eles escutem, eles precisam ver primeiro em você. E é que tá. Você fala assim, mas Wênio, como é que eu posso fazer que eles me escutem? Eles precisam ver que você é cheio de Deus, que você tem autoridade, aquilo que você vai pregar, aquilo que você vai anunciar, aquilo que você vai dizer, você vive, você veste na modéstia e pudor, você é um Cristo para eles. E é aí que está o maior detalhe. Por que muitas vezes nossas famílias não nos ouvem? Por que muitas das vezes aquele que nós amamos não nos ouve? Nós precisamos ter autoridade. E a autoridade não é gritar. Não é aquilo que muitas das vezes eu vejo pessoas fechando a cara.
colocando as pessoas a ter medo. Não. Não é isso. Autoridade é algo que você fala e as pessoas respeitam. E aquilo queiram obedecer e queiram colocar em prática. Porque o que você fala tem uma credibilidade. É uma palavra de poder. E todos ouvem e dizem amém. E queiram colocar em prática. Aí talvez você pode dizer, mas Joênio, ninguém na minha casa me ouve. Eu sei que Jesus também tem a segunda forma de converter as pessoas através da desgraça de uma doença. Eu sei disso. Mas aqui, meu irmão, eu não tô aqui dizendo assim, reze, peça a Jesus que mande para os seus familiares que ficam doentes para que eles vão para a igreja. Não, não é isso. Mas talvez até enfermos, eles vão ouvir a palavra, eles vão ouvir ali porque estão debilitados, mas o dia que eles melhorarem, aquilo não vai surtir nenhum efeito, não vai gerar nenhum bom fruto, você não vai ver eles na igreja. Eu estou aqui para dizer algo bem claro para vocês, que a maior estratégia é você. É você ser um Cristo. Você não pode ver o politicamente correto, mas você tem que dizer a verdade e não ter medo de incomodar, porque foi isso que Jesus veio. Mas aqui não estou dizendo você ser pessoa que leva desaforo, gritar, impor. Não, não é isso. Eu estou dizendo muito mais além. É uma autoridade. As pessoas vão olhar para você e ouvir aquilo que você tem para dizer, aquela exortação, aquela edificação, aquela consolação, mas vê em você que você está cheio do Espírito Santo de Deus e aquilo que você fala é coerente com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que você vive e de fato você não é duas pessoas. Você não está sendo uma hipocrisia, mas de fato você está sendo você próprio. Nós precisamos hoje entender isso. Lembre-se, a gente só ouve alguém que nós de fato admiramos. Nós precisamos, não é que as pessoas vão nos admirar pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você vive, pelo aquilo que você ama, pelo aquilo que você veste. Não admirar você, os seus próprios méritos, não. Por aqueles passos, pelas suas decisões concretas. E assim, meu irmão, você vai arrastar muita gente. E muitos vão perguntar, mas por que o Enio está convertendo a sua família plenamente? Completa? Não, não é o Enio, mas através do meu amor. Entende? O segredo é que o meu amor que eu tenho a Jesus. E eles falam assim, meu Deus, que amor é esse que o Enio tem por Jesus? Mudou a vida de Enio. Eu também quero isso na minha vida. Eu também quero viver isso. E é isso que eles vão admirar em nós. É isso que eles vão me ter e falar assim, meu Deus. Se o Enio, que está há muito tempo da caminhada, alcançou esses passos, eu também quero. Essa é a maior estratégia, meus irmãos. O nosso primeiro amor. A nossa entrega total a Jesus. Nós que largamos tudo, as pessoas irão ver que nós largamos tudo e eles vão querer largar também. Eles vão querer também viver o que nós vivemos. Eles vão querer também experimentar o que nós experimentamos. Mas eles só vão admirar tudo isso o dia que de fato você tomar essa decisão concreta. Lembre-se de uma coisa. Como nós olhamos para um especialista e permitimos que ele toque naquele que nós amamos, aquele que nós amamos só vai olhar para nós o dia que vê em nós como uma pessoa de fato que tem autoridade, uma pessoa que ele admira fé, na esperança, na caridade, nas boas obras. Nós damos testemunhos de verdade. Nós não somos incoerentes, nós não somos hipócritas, nós não somos fariseus, saduceus, não. Nós não somos incoerentes com o evangelho. E é esse passo que eu convido você a viver. A partir de hoje você quer converter aqueles que você ama. Amém? Vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site. Vamos colocar aqui na tela e também está na descrição do seu vídeo. Preste atenção no relato, por favor.
Aprender com o Padre Pio, a conversão é o caminho do amor. Certo dia, enquanto confessava, viram-no chorar e perguntaram-lhe por quê. Respondeu: é pela ingratidão dos homens para com o sumo benfeitor. Que mais poderia fazer Jesus, este pobre Jesus, que não tem feito? A um seu confrade sacerdote confiou: se soubesse como é tremendo estar sentado no tribunal da confissão, nós administramos o sangue de Cristo, cuidado, para não derramar de forma fácil e leviana. Dizia com frequência: sinto-me devorado pelo amor. Certo dia tratou mal um penitente. Um confrade censurou: então, padre, o senhor matou aquela alma. E ele retorquiu: não, eu a estreitei contra o coração. A outro confrade explicou: se soubesse como sofro por ter que recusar a absolvição, mas é melhor ser censurado por um homem aqui na terra do que por Deus na outra vida. As suas censuras eram ditas por um método pedagógico que visava a conversão. Não vou dar um doce a quem precisa de purgante, repetia ele, mas o penitente, fosse ele quem fosse qual fosse o pecado cometido, era sempre o padre, um filho amado, com uma ternura imensa, que devia ser salvo a todo custo. Passado o momento das censuras, começava espontaneamente a fazer confidências, e confessava ao penitente: como fez penar, como me fez correr, quanto me custou a sua alma, comprei-a a preço do meu próprio sangue. As pessoas compreendiam que as censuras de Padre Pio eram ditadas apenas pelo seu grande amor e acorriam, encarando grandes sacrifícios para poderem confessar-se a ele. Em certos períodos, sobretudo nos anos 1950, chegavam a ter de esperar 15, 20 dias para conseguirem confessar-se. Os homens, escreveu Padre Paulino de Casacalenda, dormiam na terra nua, nos campos à volta do convento, enquanto esperavam a sua vez.